Oi, gente, boa tarde. Hoje nós vamos falar aqui sobre as crenças que limitam o nosso trabalho, o nosso servir. E para isso eu vou convidar aqui a Nelise e o Michael para a gente falar sobre esse assunto. Esperar eles entrarem aqui. Oi, Raquel. Bom dia, boa tarde. Deu uma esfriadinha aqui em São Paulo. Até com o nariz escorrendo. Vamos esperar aqui a Nelise. Então hoje a gente vai falar aí de algumas crenças, tudo bem? Oi, André, tudo bem? Vamos esperar aqui a Nelise e o Michael. Hoje a gente vai falar um pouquinho das crenças, então, que limita. Oi, Nê, vou chamar você aqui. As crenças que limitam o nosso servir. Oi. Com o trabalho. Nê, você aceitou o convite aí? Pronto. Oi, Olá. gente! Olá. Tudo bem, casal? Tava dando não tava entrando aqui, não queria É? entrar, mas Eu falei, nossa, já vou mandar um WhatsApp. Como é que vocês não, estão? não, mas estamos bem, graças Tamo a bem. Deus. Ó, Cacau. É, minha cunhada, Tudo bem? E a tudo família em jóia. peso. Oi? A família em peso. É, Pois é. Eu lembro que a gente falou na terceira live que coisas podiam acontecer, da família ligar, amigos ligar, as pessoas aparecerem e realmente, sem a gente saber, as coisas vão acontecendo. é isso aí. Sim, sim. É isso aí, então hoje a gente vai falar das crenças que limitam o nosso servir, o nosso trabalho. Tudo bem? Tudo jóia. E vamos lá, eu pontuei aqui algumas crenças, a Nelise também trouxe, e a gente vai começar com a crença de que eu odeio pessoas autoritárias. O que Uau. acontece? O que vocês têm para me falar dessa crença? O que vocês acham? Vocês acham que isso atrapalha a relação da pessoa no trabalho? Às vezes com os superiores? Com certeza, ela não aceita, né, ser mandado, né? Sim, sim, Não aceita com que as pessoas falem, com que alguém acima sim. passe qualquer comando. Muitas vezes não é nem de superioridade, nada, né? Mas é questão de hierarquia da empresa e tudo mais, e a Sim. pessoa não aceita por ter essa crença, que, não, ele acima eu não aceito, eu não quero. Uhum. A hierarquia na E empresa, pegando isso lá pela nossa, né, como que a gente aprende a nossa hierarquia? A gente aprende ali pela nossa criação. Então, lá na infância, quem que são as pessoas que estão acima da gente, hierarquicamente falando, são os nossos pais. Então, se lá na minha infância, né, dependendo ali do que aconteceu, eu não tive, eu criei ali talvez algumas crenças dessa dificuldade de respeitar a hierarquia. Se talvez eu me coloque acima dos meus pais, como superiores a eles, independente ali do que tenha acontecido, eu vou ter dificuldade lá na frente de ter também, de conseguir me relacionar com pessoas que estão hierarquicamente acima de mim. E aí isso exato. vai gerar conflito no trabalho, né? Com o seu servir, com o seu trabalho. Às vezes você interrompe trabalhos por essa dificuldade em lidar com a hierarquia. Então, o seu chefe, ele pode ser a representação do seu pai ou da sua mãe. Então, na verdade, se você não está aceitando o seu superior, a sua superiora, olhe para a sua relação com o seu pai e com a sua mãe. Então, a recomendação fica a dica aqui. Quando você É, resolve a sua relação com o seu pai e a sua mãe, você vai, consequentemente, você vai estar levando isso para o seu trabalho e com todas as relações onde existam hierarquias, né? Essa é uma das leis sistêmicas, a lei da e hierarquia. muitas vezes, né, Flávia, o que que acontece? A pessoa está no trabalho, enquanto está todo mundo bem, não tem ninguém, por exemplo, dando ordens, a pessoa está indo fluindo no trabalho. Aí chegou um chefe ou chegou um supervisor que
que precisa falar alguma coisa, a pessoa não aceita e daí ela bloqueia aquele trabalho. E muitas vezes ela podia deslanchar, estar super bem naquele trabalho, ela bloqueia Uhum. e ela fala, não quero mais trabalhar nesse lugar, ou Ou ela não dá o melhor de inconscientemente, si, né? ela faz alguma coisa para que seja dispensada, Sim, sim. e ela seria a pessoa ideal para aquele trabalho, mas por aquela crença que ela tem com Uhum. essa questão de autoridade, ela perde um trabalho maravilhoso, uma Exato. carreira e algo que poderia ser muito bom para ela. Outra Com coisa que certeza. pode acontecer é o seguinte: essa pessoa, ela vai, de uma certa forma, é, conviver com pessoas que ela possa ser a forma dela mais carinhosa, a forma dela mais amorosa, vai tentar atrair situações para negligenciar esse sentimento que ela sente de autoridade. Porque quando ela está mediante a uma pessoa autoritária, vem toda essa repulsa, esse sentimento É a de rejeição, não né? gostar, É a da rejeição dos rejeição, né? primeiros superiores da vida dela, né? Ou o pai ou a mãe. Aí precisa olhar qual dos dois representa essa figura de autoridade na sua vida que você rejeita até hoje. Exatamente. É, Exato. fez uma pontuação importante. Aí tem a E outra. tem aquela, Pode falar. é, a crença, né, que se meu pai ou minha mãe foram frustrados na sua profissão, não Também. tiveram uma profissão legal, também não preciso ter, não preciso ser Uhum. bem desenvolvido na minha profissão, né, Flávia? Isso é muito comum, né? Se lá na sua infância você observou ou a sua mãe ou seu pai frustrado profissionalmente, às vezes por uma lealdade cega, um amor cego, inconscientemente, às vezes você pode honrar isso também no seu trabalho. É como se você inconscientemente falasse assim, por exemplo, se o caso foi a mãe. Às vezes a mãe tinha o potencial e aí, pela questão dos filhos, ela decidiu, às vezes, ficar mais em casa para cuidar dos filhos, para dar educação melhor para os filhos. Só que se às vezes ela verbaliza muito isso para a criança, né? Que ela tá infeliz, ou se ela demonstra. E a criança sente tudo, às vezes não precisa nem verbalizar. Mas se a criança sente que a mãe tá triste, que ela tá frustrada, com raiva fazendo aquilo que ela tá fazendo, a criança vai sentir aquilo como uma. Como se ela fosse uma pessoa frustrada, e a criança sente isso, né? Então, por amor a essa mãe, essa criança cresce também se frustrando profissionalmente. É como se inconscientemente ela dissesse assim: mamãe, já que você não deu certo na sua carreira, eu também não vou dar junto com você. Isso é muito comum. Então, se isso faz sentido para você, olha para isso. A sua mãe ou seu pai teve uma carreira fracassada ou frustrada? Né? Se você está tendo problemas no seu trabalho e também não está conseguindo ter sucesso, olha para isso. Veja se isso faz sentido para você. Exatamente. Porque muitas vezes a gente está honrando sem saber e nem percebe, né? E Exatamente. muitas vezes você não se permite, chegam oportunidades de novos trabalhos, de novas vivências aí, né? Tudo novo para você e você muitas vezes não se permite por ter essa crença aí que a minha mãe trabalhou 20 anos numa mesma empresa, então eu também tenho que trabalhar. E você está infeliz e tem as oportunidades, então você está honrando ela. A honra do Ou, CLT também, né? exato. Também existe Então muito tem isso. essas questões. Na próxima, tenho que dar o sangue no trabalho. O trabalho tem que Ixi, ser, né, tem que ser suado, tem que ser sofrido, tem que dar o sangue. Que isso lembra, gente? Quem é Fala que aí, dava o sangue Michael. literalmente no trabalho? Lá atrás, Nos os escravos, né? Não tem escravos, como. né? Então, Essa às vezes a memória, gente, né, é, ancestral. às exatamente, às vezes vezes, a gente carrega a às vezes memória desses escravos aí, que foram nossos ancestrais, e a gente carrega isso nas nossas crenças de nível histórico, no nosso nível, às vezes crenças de nível genético, e aí a gente repete essa crença, mas e aí aquilo fica no piloto automático, né? Então todo o seu trabalho que você faz tem que ser muito duro. E aí quando você encontra algo que é leve, para você não faz sentido, porque você tem a crença de que tem que ser duro. E às vezes o que é leve é aquilo que você mais faz melhor. Porque aquilo que eu sou Sim, bom,
que eu tenho aquilo que eu tenho um talento nato, é algo que se eu fizesse assim, até de graça, é algo que eu faria tranquilamente. Então, por que isso não pode ser o meu trabalho? Ah, porque é leve, porque é fácil. Então, se você... E aquela questão, né? Se você faz o seu trabalho num final de semana, todos os dias da semana, no final de semana, isso é que é leve, né? Exato. E que é o que faz sentido para você. Quando a gente está na missão, na profissão que a gente se satisfaz, você pode trabalhar sábado, domingo, feriado, não tem. É um prazer, para você, né? Não importa. Tem a que ver, faz bem. Tem a ver até com a live de ontem, né? Sobre o prazer. Quando Sim. o trabalho é leve, é gostoso, é prazeroso. Agora, se você entra na segunda reclamando e não vê a hora de chegar a sexta-feira para não trabalhar, olha o que está por trás disso. Pode ser que você não está... Pode ser que tenha algumas crenças aí por trás. Por que está pesado? Né? Que você já entra na segunda reclamando e não vê a hora de chegar a sexta-feira. Então é algo que tá leve, não tá prazeroso, não tá, né? Tá pesado. É um dos sintomas, não é? Sim. É um dos sintomas. Se você não está fazendo algo que te deixa leve, prazeroso, no bem-estar, é de você começar a investigar isso. De onde vem isso? Qual é a crença? Qual é o que está te frustrando, não é? O que está te impedindo de você pegar e fazer uma transição de carreira, por exemplo? Às vezes você está sentindo que está desconfortável no trabalho, você não está fazendo aquilo que você realmente gosta, que a sua alma gosta, você pode começar a investigar. Porque deve ter crença aí e você não está vivendo o seu propósito. Certeza absoluta. Ou às vezes, você falou bem, ou às vezes uma transição dentro da própria empresa. Porque se às vezes a pessoa, por exemplo, é colocada num cargo de liderança e ela gosta de botar a mão na massa, ela não gosta daquela posição, ela vai ficar naquele cargo de liderança frustrada. Vai ficar ali porque alguém viu que ela tem aquele potencial, mas será que aquilo é realmente o que ela quer? Será que às vezes ela só deu aquele sim para não correr o risco de ser mandada embora? Mas e aí? Vai ficar todos os dias trabalhando com essa frustração, com esse incômodo interno? Ou talvez adaptar, né? Buscar ali maneiras de você se sentir bem onde você está, ou, né, buscar algo fora também, mas se movimente. O importante é se movimentar, não se acomode naquilo que está ruim, que está incomodando, que está espetando e você está ali, né? Ah, tá espetando, mas para mexer vai dar trabalho, né? Tá ruim, mas aqui eu posso correr o risco de ser mandado embora. Então, existem às vezes alguns medos que impedem a pessoa de se movimentar. Outra coisa, Flávia, é aquela coisa de honrar também o salário, né? A pessoa tá ligada àquele trabalho e, tipo, a honra de tá ganhando aquele salário e fazer de tudo, né? Às vezes você tá se estrepando, fazendo de tudo, tá se machucando, tá por causa do salário no fim do mês. Às vezes você tá carregando uma crença aí, já os seus pais faziam isso, os avós, é genético mesmo. Então, hoje em dia a gente entende que, olhando bem para dentro sobre esse tipo de situação, é possível reverter isso, ressignificar. Sim, com certeza. Próxima crença. Essa aqui é bem interessante. Essa aqui já atendi algumas pessoas. Procrastino o meu trabalho para mostrar para minha mãe ou para o meu pai que eles não foram tão bons assim. Isso aqui é muito comum para quando ainda a pessoa rejeita a educação, a vida que teve. Quando ainda rejeita a forma como foi educada, a forma como foi criada e ainda não aceita isso que recebeu do pai ou da mãe, a pessoa, por vingança, fica naquele vitimismo, né? Procrastinando o próprio sucesso para inconscientemente mostrar, provar para o pai e para a mãe que eles não foram tão bons assim. Isso é uma vingança. Exato, né? Retrata muito a criança, né? E uma vingança. A nossa criança interior. A nossa criança interior, ela é muito exigente, muitas vezes. As insatisfações que ela teve, né? As percepções que ela teve. Ela teve insatisfações e aquilo não foi suprido. E na fase adulta, ela acaba inconscientemente cometendo o mesmo erro, né? Só para mostrar para o pai e para a mãe
que aquilo para ela Eles é o que são é. incompetentes, vamos dizer assim. É Exatamente. isso aí. Uhum. Então, você também, né? Se eles estão, eu vou Eu vou ser honrar. também, eu vou honrar eles. Exato. E a Annelise, preciso... Ah, você falou a da carreira, né? A Annelise trouxe uma aqui. Exato. Fala aí, né? Aquela da carreira. Bom, aqui quando ela começou a perguntar para mim, eu falei, olha, é essa daqui, se meu pai ou minha mãe for médico, advogado, dentista, eu também tenho que ser. É Gente, honrar a carreira honrar dos pais, né? Para se sentir é, amado. Muita. Eu já vi famílias que escolhem, né, a carreira do filho ou que querem que o filho siga a mesma carreira, né, do pai e da mãe. E isso cria uma coisa ali, uma obrigação, tipo assim, se eu não fizer isso, será que eles vão me abandonar? Será que eles vão me rejeitar? E aí muitas pessoas acabam seguindo a carreira não porque gosta, mas por amor aos pais, né? E às vezes e acaba fica tanto frustrado, né? A vida profissionalmente. inteira. Frustrado na carreira, né? É, Às vezes está ali num cargo super importante e tudo, a pessoa tem potencial para outras coisas e fica preso. Também várias mordomias que às vezes aquele emprego dá, né? E eu lembro de ter visto entrevistas de artista que era uma artista mulher, eu não lembro o nome, que eu nem gravo o nome muito assim, mas não importa também. Ela falou, não, eu fiz a faculdade de medicina, que os meus pais quiseram, eu terminei, eu peguei e falei, ó, tá aqui o certificado que vocês querem, eu já sou médica, agora eu vou fazer o que eu quero. Foi eu lá e tive fez uma, teatro. eu tive uma professora de geografia maravilhosa. Tudo que eu sei de geografia hoje eu aprendi com ela. Você vê o que é viver o amor da profissão. E ela era dentista. O sonho do pai dela era que ela fosse dentista. E ela queria ser professora de geografia. E aí o pai não deixava ela. E aí ela foi fazer odonto. Quando ela terminou, ela entregou o diploma pro pai. É. Ela falou assim, agora eu vou fazer geografia. E ela é... Isso é dificultoso, né? Porque, assim, querendo ou não, tudo bem, você aprendeu um monte de coisa, né? É super legal. Mas imagina o quanto de gasto, de tempo, de energia que a pessoa fez para fazer algo que não satisfazia ela mesma, só o outro, o pai, a mãe, o avô, não importa, alguém da família, né? E Uhum. depois ela pega, entrega tudo aquilo e vai e faz o que ela precisa. Não precisava disso, né? Ao meu ver, eu falo. E hoje eu falo muito para as minhas filhas: vocês vão fazer o que vocês gostam, que vocês se sentem bem. Não necessariamente precisa fazer uma faculdade. Se quiser, ok, é ótimo. Mas se não, também está tudo certo. Uhum. Tem tantos cursos, tantas profissões que não são valorizadas e que têm muito potencial, porque quando a pessoa faz o que realmente ela gosta, né? As pessoas têm que se conhecer primeiro. Exatamente. A gente vê que os métodos já aplicados hoje em dia não estão suportando aquilo que a demanda do mundo está necessitando, né? Dá um olhar no global, né? Nós somos feitos de várias coisas. Então, os métodos devem ser alterados mediante as necessidades. E eu acho que as pessoas estão precisando conhecer elas próprias, primeiro. Sim. E a partir daí elas tomarem decisões, não é? Então, tudo tem que ser reformulado, né? Sim. Mediante cada um. Porque nós somos diferentes. Como a Flávia disse, e muito bem, a gente é um ser diferente no universo. Sim. Então, não há igual. A mim não é igual a Annelise, não é igual a Flávia. A gente é único. Então, cada um tem que viver o seu propósito, aquilo que gosta, para a sua alma se manifestar o que tem dentro de você. Uhum. Você se conhecendo, isso torna-se muito fácil, muito mais leve, muito mais gratificante. O sorriso no rosto é muito contagiante. As pessoas se apercebem disso quando a pessoa faz o que gosta. Exato. E as ferramentas do Theta Healing ajudam a trabalhar todas essas crenças, né? Que a gente muitas vezes, com o nosso histórico de vida, né, vai adquirindo, Sim. herdando dos pais, adquirindo com o passar do tempo, com as vivências que a gente vai tendo.
E o Tutu Healing, que a Flávia pode falar melhor do que eu, que ela é professora, facilitadora. Eu aconselho, hein? Sou suspeito. Já passei pela terapia e eu falo, é top. É muito bom. E olha que eu sou chatinho para escolher terapeuta, hein? Aí eu estou lisonjeada, obrigada. E eu queria só falar do Theta Healing, falar um pouquinho de uma última crença que eu anotei aqui, porque eu recebo muitas pessoas com essa crença. Pessoas que são frustradas na carreira em decorrência dessa crença. Não posso seguir a carreira do meu pai ou da minha mãe, senão serei pobre. Se você, lá na sua infância, às vezes tinha ali uma admiração pela carreira do seu pai, por exemplo, ou da sua mãe, e o outro genitor às vezes criticava essa carreira, talvez pela ausência da pessoa, ou talvez porque talvez não trazia não tinha às vezes um poder aquisitivo como o outro esperava, independente do que for. Mas quando a criança ouve muito essa crítica em relação ao pai ou à mãe pela carreira que tem, mesmo que seja algo que o pai ame ou a mãe ame fazer, né? Se aquilo fica muito forte dentro da criança, ela vai crescer, às vezes ela vai buscar uma carreira focando apenas no dinheiro. Por quê? Porque aquela carreira do pai é algo que não vai trazer dinheiro. Às vezes a criança ouve muito isso. Escolhe uma coisa que dá dinheiro. É bem assim mesmo. Faz não dá dinheiro. Ou escolhe uma coisa que dá dinheiro, porque isso que a sua mãe faz não dá dinheiro. Gente... Às vezes a pessoa gosta tanto de fazer uma coisa, mas ouve do pai, da mãe, do primo, seja o que for. Mas isso não dá dinheiro. Você vai fazer isso para quê? Exato. Não é? Comum, e isso assim, Bert já falava, né? Quando você escolhe algo já pensando no dinheiro, já deu tudo errado. Você não vai atrair o dinheiro em abundância. Porque vai chegar um momento, porque se você está fazendo algo que simplesmente pelo dinheiro, você não vai trabalhar com prazer, com felicidade, com alegria no seu dia a dia. Às vezes no começo, ok, aquilo empolga, mas a longo prazo não vai encaixar, né? Não sustenta, né? Aquela coisa cansada, aquela coisa, sabe? Parece que está arrastando para fazer aquilo. Mas é porque não está em ressonância com o que você gosta, né? Então, aquilo que eu falo é muito importante. Se conhecer primeiro. É o primeiro passo. Quem sou eu, do que eu gosto? Porque às vezes a pessoa também está tão habituada a viver a vida do outro, se anula tanto, desde às vezes de criança, para viver a vida do outro, para se amar, que não sabe nem do que gosta. Né? Ela gosta do que o outro gosta. E tá tudo bem. Por isso que se conhecer é de fato o primeiro passo, antes de você escolher o que você quer fazer. E a gente tem que fazer isso, às vezes a gente opta por escolher uma carreira, às vezes numa idade tão nova, né? E às vezes é por isso também que a gente acaba escolhendo algo que, enfim, é o que deu no momento, né? Às vezes a gente ainda não está com aquela consciência do que eu gosto. Tem gente que sim, mas tem gente que ainda não tem essa consciência quando precisa escolher uma carreira. Por isso é importante, gente, desde criança, leva seus filhos para se conhecer, empodera eles de autoconhecimento, para eles saberem o que eles gostam, não projeta as próprias vontades de vocês nos filhos, não. Né? Pode ser que seja... que ressoe com ele? Pode ser que sim, mas pode ser que não. Então, deixa a pessoa com a liberdade para escolher, deixa essa criança, esse adolescente, expressar os próprios desejos, as próprias vontades, porque expressar já vai conduzir ele ali num caminho em ressonância àquilo que ele gosta, né? A pessoa que ela é muito castrada, muito reprimida, ela não vai expressar os desejos, as vontades. Isso que você falou, agora me veio à memória um cliente que eu tenho, que outro dia eu atendi a mãe dele, que até então eu sei que ele é médico, mas ele gosta muito de geografia. E aí, quando eu atendi a mãe dele contando, assim, né, como se nada... Então, meu filho, quando eu estava grávida dele, eu passei por um problema tal, e eu falei, nossa, esse filho vai ser médico. Nossa. Juro, ela estava grávida. Então, imagine só, essa criança dentro da barriga da mãe,
Já recebendo a projeção. Já recebendo a informação que ele ia ser médico. Uhum. Aí Tá? fica tipo E, um contrato, né? exatamente. Daí, quando ela começou a falar, eu falei, gente, então tá explicado. Ele é um médico e tal, mas ele não é feliz na profissão dele. Uhum. E assim, como que ele se satisfaz hoje? Estudando línguas, estudando a parte de geografia. Ah, vou estudar o espanhol para eu ir visitar a Espanha. Ele faz isso. Viajar. Mas a Então, história dele, o que ele gosta é a geografia, estudar os lugares, os costumes, né? O país e tudo mais. É Eu falei, que ele gente, que tá, coisa doida. que bom que ele está fazendo esse outro caminho aí para se satisfazer também, né? Exato, porque senão começa a ter um monte de problemas de saúde e não sabe por quê. E você fala, nossa, ele é médico, tem um monte de problema de saúde? Sim, tem. Porque às vezes não está Isso. se realizando, né, pessoalmente na vida. E sabe qual o lugar que mais dá esse problema? Coração. Coração. Problema de coração. Coração, gente, arquiva tristeza. Então, pessoas que têm problema no coração, pode buscar. Tem tristezas profundas. Pessoas que têm problemas cardíacos. Pessoas que morrem de infarto. Qualquer problema de cardíaco e pulmonar também, né? Tem muita ligação com o sentimento da tristeza. Às vezes por não estar vivendo o que gostaria, né? Exatamente. Bom, gente, então hoje a gente trouxe aqui algumas crenças. Então, só para encerrar, de 4 a 6 de novembro, lá no espaço da Annelise e do Michael em Vinhedo, eu vou estar dando o curso introdutório do Theta Healing, que é o DNA básico, que é uma ferramenta de autocura, autoconhecimento muito potente, que ajuda a gente a ressignificar qualquer tipo de crença. Por isso que a gente está trazendo aqui crenças. Cada dia a gente está falando de uma área da vida, para vocês terem uma ideia de quanto as crenças, às vezes, limitam o nosso comportamento no dia a dia. Porque o nosso comportamento, ele é decorrente do que eu acredito. Se o que eu acredito está me podando, está me limitando, eu também não vou dar passos mais largos na minha vida. Eu vou dar passos conforme o que eu acredito. Então, se você quer se movimentar, ter mais sucesso na sua vida, em todas as áreas da sua vida, é importante que a gente ressignifique o que a gente acredita. Aquilo que está me limitando, né? Que eu falo que são os muros invisíveis. São as infinitas barreiras invisíveis, assim, que ninguém está te segurando. Mas o que é que te segura? As memórias do que você acredita. Então, o Theta Healing é uma ferramenta que ajuda você a ressignificar esse nível raiz, em nível inconsciente. E a gente usa ela não só para trabalhar com o outro, mas a gente pode usar ela para trabalhar com a gente mesma, com as pessoas da nossa casa, né? Isso que é mais maravilhoso. Você mesmo pode se empoderar de ferramentas para fazer a sua própria cura. E assim como a gente já comentou aqui, eu acredito que esse é o futuro, né? Nós sermos os nossos próprios curadores e não precisar chegar num ponto onde a gente somatize as coisas no nosso corpo, que é o último estágio da doença. Né? Vai chegar um ponto que a gente não vai precisar mais somatizar nada no corpo físico, porque a gente já vai ter empoderamento do que fazer antes. Nos nossos corpos sutis, no nosso corpo emocional, nos nossos corpos energéticos. E isso está para você. E se você tiver alguma dúvida, quiser saber mais sobre o curso da Flávia, você pode mandar uma mensagem por direct para mim, para a Flávia, para o Michael, na bio da Flávia, que nós estamos à disposição para esclarecer qualquer dúvida de vocês. É isso aí. Gente, qualquer dúvida também, pode colocar no direct que a gente responde. É isso aí. E, gente, obrigada. Hoje mais um dia e amanhã a gente vai falar das crenças que limitam a nossa relação com o nosso autoconhecimento. Uau! É bem interessante. O que impede de entrar para dentro? O que impede a gente da gente se conhecer? Né? É isso aí. Vai ser amanhã ao meio-dia, tá bom? Gente, tchau para todos. Semana, bom sábado e até amanhã. Até. Tchau. Tchau, tchau.